Saúdo a igreja de Deus na paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, quem está feliz com Jesus essa noite? Quem pode dar uma salva de palma bem alegre para Jesus? Que bênção, louvado seja Deus. Meus irmãos, sou grato a Deus pela oportunidade que o Senhor concede de nós estarmos na casa do Senhor nessa noite, agradecendo a Deus pelas bênçãos, pelas vitórias, pelas lutas, pelos processos da vida, os quais são para nós alimentos, para nos fortalecer e nos fazer chegar à presença do nosso Deus cada dia mais. Agradeço a Deus pela tua vida, tenha certeza que nessa noite Deus tem uma palavra ao teu coração, Deus tem milagre para a tua vida, se você tiver fé, grandes coisas fará Deus por nós, em nome de Jesus, amém? Meus irmãos, peço a todos que puderem, se põe de pé, abra a tua Bíblia comigo, no livro do Evangelho de São Lucas. Louvado seja Deus. Evangelho de São Lucas, capítulos de número 9. Aleluia. Evangelho de São Lucas, é o terceiro evangelho do Novo Testamento. Está após Mateus, Marcos, depois Lucas, está antes de João. Capítulos de número 9. Graças a Deus. Quero fazer aqui a menção apenas de um versículo. Veja se porventura alguém ao seu lado. Aproxime-se do teu irmão, da tua irmã, para que junto nós possamos ler a palavra de Deus. Evangelho de São Lucas, capítulo de número 9, verso 23. Está escrito assim: E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Amém? Só isso. Vamos orar? Levante a tua Bíblia ao céu, a tua mão, peça para que Deus, o Senhor, fale conosco. Maravilhoso Deus, amantíssimo, eterno e poderoso Pai, Criador dos céus e Deus, Criador da terra, em cuja presença, meu Pai, nós nos colocamos nesse momento, em cuja presença, meu Pai, a tua igreja está reunida, em cuja presença, meu Deus, a tua igreja te adora, a tua igreja te louva, a tua igreja exalta e bendiz o nome do Senhor. Ó Deus soberano, tu congregaste-nos aqui, ó Pai, nessa noite, meu Deus do céu. Ah, Senhor, pois tu conheces a necessidade, a limitação de cada vida, meu Pai, que aqui se encontra na tua casa, na tua presença. Ó Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Jacó, Lacamassóbia, Canarábia, Surimienda, Labaia, abre, Senhor, a porta da palavra, meu Deus, venha falar conosco de uma maneira gloriosa, de uma maneira especial e poderosa, meu Deus, permita, Senhor, que o teu Espírito Santo, meu Pai, orienta a Labassúria, ele venha trabalhar, orienta a Labaia na nossa vida, que a tua palavra venha penetrar no profundo da nossa alma, meu Deus, e que ela venha produzir o resultado pela qual ela é enviada pelo teu Santo Espírito. Fala conosco, nos alimenta, nos abençoa, para a glória de Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Assentai-vos, meus irmãos, desocupe vossas mãos e dê uma salva de palma para Jesus com alegria. Que bênção. Meus irmãos, eu peço, por favor, a reverência à palavra de Deus. Serei breve, devido ao tempo que já se faz tarde, e peço aos irmãos, por favor, a tua atenção à palavra de Deus. Igreja, os irmãos que leram, que ouviram esse versículo, é muito profundo, aonde o Senhor Jesus, ele ensina para nós como nós devemos segui-lo, de que maneira que nós devemos segui-lo. Primeiramente,
o Senhor Jesus ele está falando aqui acerca da missão, né, dos seus apóstolos, dos discípulos, e após então, né, Jesus ele falar, vai haver ali o milagre da grande, né, da multiplicação dos pães em meio à multidão de pessoas, e depois, né, o Senhor Jesus ele vai explicar, né, para aqueles que ali ouviram a sua palavra, para aqueles que foram abençoados, né, por intermédio do milagre, como que eles deveriam seguir a Jesus, né? Porque é fácil quando você nunca ouviu falar de Jesus, alguém pergunta, você quer aceitar Jesus? Você diz, eu quero. Então você levanta a mão, aceita Jesus e pronto. E o que vai acontecer agora? Eu aceitei Jesus e quais são os próximos passos que eu preciso dar, o que eu tenho que fazer? Né? Então tem todo um processo, tem todo um procedimento agora. Não é aceitar Jesus e está ótimo, ponto final. Não, a partir daí vai ter todo um processo na nossa vida que nós temos que praticar, que nós temos que fazer. É como quando coloca uma criança na escola, né, no início ali, desde do pré, do maternal, e a criança vai crescendo, cada passo até a criança chegar no nível universitário, concluir o seu curso, pegar o seu diploma e então executar, né, aquilo para o qual ele estudou. Então nós também na presença de Deus é da mesma forma, né? Não basta apenas só aceitar Jesus, nós precisamos seguir. E veja, meus irmãos, que hoje nós vivemos, a geração de hoje, né, que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo a geração onde existe ou se cultua o eu, né, ou seja, o ego das pessoas, né? Eu falo dessa forma, a geração que cultua o eu. Por quê? Porque os irmãos, quem consegue raciocinar ouvindo alguma coisa, por exemplo, você ouve uma pregação, você consegue analisar se aquela pregação ela está exaltando a Deus, ela está querendo levar o ouvinte, a plateia, a Deus, ou se aquela pregação ela está exaltando um Deus que está dentro do homem, um Deus, né, chamado ego, ou em letra minúscula o eu. Porque se ouve hoje, por exemplo, canção, se ouve hoje louvor, né, se diz, entre aspas, né, eu digo dessa forma, louvor que diz que está louvando a Deus, onde na verdade a pessoa ouve, sente ali aquela coisa boa, aquela coisa gostosa, chora, quando na verdade não é nem por causa da letra, porque às vezes a letra não está nem fazendo sentido em relação àquilo que você está passando, nem vá ao encontro, mas o que acontece? Tem a famosa melodia, né, toda aquela orquestra que está por detrás, todo aquele som bonito, o back vocal, né, todo aquele arranjo, tudo aquilo então alegra a tua alma. Aí você está ouvindo e você chora. É mesmo como você ouve uma música, por exemplo, americana, uma música em inglês, né, enfim. Você está ouvindo aquela música, de repente você não conhece o idioma, você ouve a letra e dá aquela coisa em você, aquele sentimento, vontade de chorar, ou aquela tristeza, sei lá, né? Às vezes eu e minha esposa, a gente lembra, né, da música que a gente ouvia, ou às vezes passa em algum lugar, está tocando, aí minha esposa me dá uma tristeza, ouvir, né, esse som, essa coisa, e quando de primeiro, antigamente, a gente tinha alegria, tinha prazer, né, naquilo, e enfim. Então, às vezes, não é a letra em si que mexe com a gente, mas a melodia. E eu quero falar para os irmãos dessa geração, hoje que cultua o eu, é muito interessante porque, meus irmãos, hoje, no século 21, né, existe as redes sociais, né, existe também a famosa e velha cultura, né, do bem-estar, e como eu falei antes e repito, o evangelho é do bem-estar, né? O evangelho diferenciado, que por exemplo alguém, né, vou usar aqui como referência,
por exemplo, que a gente ouve as pessoas falar direto do jeito que a gente prega, mas eu sempre falo para minha esposa, não importa o que diz, né, se acha bom, se não acha, porque eu não estou pregando para agradar pessoas, né, eu estou pregando para levar Jesus até o pecador, né, para mostrar para o pecador que o que ele está fazendo está errado e que existe um caminho, existe um meio para ele ser salvo, para ele ser liberto. Então, muitas das vezes, essa verdade que o Evangelho nos mostra, ela confronta, né, o coração do pecador. E o pecador às vezes entristece, murmura, reclama, não gosta. Por quê? Porque existe, né, um evangelho do sucesso. Existe o evangelho hoje que venha como está, permaneça como está, apenas dê uma oferta, apenas dê o dízimo, apenas faça um voto, apenas ajude a obra de Deus, e isso é importante, de acordo com o que você semear, você vai colher, e Deus, o Senhor, vai te fazer rico, vai te exaltar. E eu pergunto, alguém que já ouviu isso ou que segue isso, eu pergunto para você, em que parte da Bíblia a Bíblia diz isso para nós? Em que parte na Bíblia que nós servimos a Deus e que se nós servir a Ele, nós vamos ficar ricos? Meus irmãos, ontem mesmo eu estava dizendo ao irmão que muitos hoje que pregam a palavra de Deus, né, até é lamentável dizer, estão com o título, com a credencial de pastor, mas na verdade estão atuando dentro das igrejas como economista, né, pregando o evangelho do bem-estar, ou o evangelho da alta proclamação, né? Aquele evangelho onde a própria pessoa ela se exalta, o evangelho onde a pessoa mostra uma falsa realidade para as pessoas, ou até mesmo, né, como nós vemos, aquela realização pessoal e aquela busca incessante, né, pelo prazer das coisas desse mundo, né, das coisas que, entre aspas, o Evangelho ou Jesus pode oferecer para as pessoas, aonde até mesmo a palavra de Deus não revela essa situação. Eu sempre bato na tecla do capítulo de número 16, né, que se faz necessário, nós temos que ter isso no nosso coração gravado, lá no capítulo 16, o verso 33, né, do Evangelho de São João, né, o Senhor Jesus, ele fala categoricamente bem assim, olha, eu digo isso para que em mim vós tenhais paz. E aí ele continua, no mesmo verso 16, 33, no mundo tereis, ele está dizendo, no mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Hoje foi falado aqui na palavra inicial, Josué capítulo 1, do verso 1 até o verso 9, onde o Senhor fala por diversas vezes a Josué, Josué, tenha bom ânimo. Josué, vai ter luta, vai ter perseguição, mas tenha bom ânimo. Josué, tenha bom ânimo, não aparte a palavra da lei do teu coração. Josué, tenha bom ânimo, porque eu te farei prosperar, eu te farei herdar a terra que eu prometi a Moisés, meu servo, ao meu povo. Josué, tem bom ânimo, eu serei contigo. Então, o Senhor, Ele nos ensina a ter bom ânimo. Ele nos ensina a levantar todo dia, nos inspirar, refletir a palavra de Deus e sair para a guerra. Não é sair para descansar, para dormir, é para a guerra. Por quê? Porque o crente, nós vivemos no mundo. Talvez alguém pode achar que não, mas nós estamos em guerra. O crente está em guerra. O mundo pode não estar, pode estar no princípio de uma guerra, mas o crente vive uma guerra espiritual 24 horas por dia. 30 dias por mês, 365 dias por ano. Nós vivemos em guerra, guerra espiritual todo dia. Não tem um dia que nós não estamos em guerra. Então o crente não pode descansar. O crente ele precisa estar de pé firme. E veja, meus irmãos, que nesse cenário descrito, o tema, como está aqui nas entrelinhas, o tema chamado renúncia. Por que eu digo renúncia? Veja, e dizia a todos, Jesus dizendo a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me.
Então, o tema aqui no verso 23 do capítulo 9 do Evangelho de São Lucas, o tema é renúncia. O tema é renúncia. E eu pergunto, será que nós aqui fizemos as nossas renúncias ou renunciamos quando nós levantamos a nossa mão para Jesus? Pastor, mas o que é renunciar? Meus irmãos, esse capítulo 9, esse versículo 23, soa aqui para nós como uma voz dissonante, perturbadora. Jesus aqui ele fala de uma forma que é exatamente aquilo que nós precisamos ouvir da parte do Senhor. Jesus fala de uma maneira que o nosso ouvido ele precisa aumentar a dimensão para nós ouvirmos a renúncia que Jesus está querendo que nós fazemos a Ele. E quando se fala em renúncia, a palavra grega que para esse 9:23, quando diz renúncia, é negar radicalmente, radical, negar radicalmente, rejeitar e dizer não a si mesmo. Os irmãos estão entendendo? Renúncia é você dizer não a si mesmo. Isso é renúncia. Deixa eu tentar simplificar para os irmãos, mas vou dizer não a mim mesmo por quê? Igreja, todos nós, todo ser humano, com base no capítulo 9, presta bem atenção, quando nós olhamos o capítulo 9, o verso 23, da primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, 9:23, o apóstolo São Paulo ele diz assim para nós apresentarmos a Deus santo, irrepreensível, no nosso espírito, veja bem, no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo, para o dia da vinda do Senhor. Então, ele não está falando para nós apresentarmos para o Senhor o nosso corpo santo, 1 Tessalonicenses 5:23. Ele não está dizendo apresentei os vossos corpos, o corpo, a alma e o espírito. Ele diz no inverso. Ele diz no espírito, na alma e no corpo. Porque o espírito é aquele que comunica com Deus. A alma é o intermediário e depois então está o nosso corpo, que é a parte externa. A nossa alma, ela precisa desse corpo. O nosso corpo é só para hospedar a nossa alma, para nada mais. Só que detalhe, o apóstolo São Paulo, presta bem atenção, ele fala para nós, no capítulo de número 5, da carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, no verso de número 16. 5:16 de Gálatas, ele diz: andai-vos em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, primeiro nós estamos falando de tricotomia. Nós estamos falando de espírito, de alma e corpo. Todo ser humano é tricotômico, ele é composto de espírito, alma e corpo. E depois o apóstolo São Paulo fala para nós andar em espírito, para não cumprir a concupiscência da carne. Porque nós temos uma alma. A alma é intermediário, e se você não sabia, você pode falar que você não tem nenhum valor, você pode dizer que você não é nada, que você não presta, sei lá, você já ouviu isso talvez hoje, mas eu quero dizer para você que a tua alma é o que de maior valor existe nessa terra. Não tem nada nessa terra que possa comprar a tua alma. O preço da tua alma é indiscutível, não tem preço. Não há valor que possa ser dado a uma alma. Então Deus, ele enviou Jesus ao mundo, para Jesus passar o que ele passou, dar para nós o exemplo, nos ensinar, para nós seguirmos as suas pisaduras. Jesus foi a uma cruz, foi levado a uma cruz, Jesus foi pregado na cruz, com martelo, com pregos,
Jesus, ele derramou o seu sangue, Jesus, ele morreu, Jesus foi sepultado, e como ele havia predito, depois de 3 dias, ele ressuscitou, andou por mais de 40 dias na terra, depois de ressuscitado, e depois ele ascendeu ao céu, ele voltou para sua casa, ele cumpriu a sua missão aqui na terra. Então, como eu havia dito, 5,16 de Gálatas, ande em espírito e não cumpra a concupiscência da carne. Porque a nossa alma é o que nós temos de maior valor. Se nós andarmos em espírito, a nossa alma, ela vai estar sendo guardada. A nossa alma vai estar sendo alimentada, protegida, fortalecida. Ela vai estar acoplada com o nosso espírito e os dois se tornarão fortes. E nós nos tornaremos invencível. Nós nos tornaremos uma fortaleza. Nós vamos vencer, nada vai subsistir diante de nós. Só que todavia, se nós andarmos na carne, como está escrito, quem abriu a tua Bíblia que veja, né, no capítulo 5, do verso 19 até o verso 21 de Gálatas, a Bíblia fala para nós das obras da carne. Então, ou seja, se nós andarmos na carne, por que na carne? Crente carnal. O que é um crente carnal? Crente carnal é aquele que está no mundo, como todos nós estamos, só que ele só pensa nas coisas do mundo. Ele só pensa nas coisas que alegram a carne dele. Ele não pensa em orar, ele não pensa em jejuar, ele não pensa em ler Bíblia, ele não pensa em orar, ele não pensa em fazer visita, ele não pensa em pregar, ele não pensa em fazer nada para Deus, ele não pensa em fazer nada para a obra, ele não pensa em fazer nada para ninguém. Ele é crente, mas ele só pensa nele. Ele pensa levantar cedo, ir para a academia, tomar um café bom. Ele pensa depois descansar, passear, curtir, isso, aquilo. O homem olha para a mulher como se a mulher fosse algo de consumo. A mulher olha para o homem como se o homem fosse algo de consumo, algo de prazer. As pessoas não conseguem olhar e ver o homem como homem, a mulher como mulher. O olhar já com segundas intenções. Tudo que vai falar, já fala jogando um verde para... Então, viver na carne é viver dessa maneira, como está se vivendo hoje. Está se vivendo hoje dessa maneira. É tudo por interesse. E nós não podemos, como Paulo falou, andai-vos no Espírito, não cumprir a concupiscência da carne. Nós não podemos viver na carne, andar na carne, quer dizer, vivemos na carne, mas não podemos fazer a vontade dela. Por quê? Se nós fazer a vontade da carne, a carne, ela vai associar, a carne ela vai produzir obra. Nós vamos fazer a obra dela. E quando nós fazemos a obra da carne, como que está em 5,19 de Gálatas, 20 e 21, nós vamos ver que essa obra vai dar vazão, vai dar brecha para o diabo entrar na nossa vida. Então, vai associar a nossa carne com o diabo, com o pecado. Então, a nossa alma se tornará fraca, ela vai pender para o lado que é mais forte, e então nós vamos correr o risco de perder a nossa salvação. Por isso que o Senhor Jesus, ele está mostrando aqui para nós que tem que haver em nós, quando nós aceitamos Jesus, uma renúncia. Tem que haver uma renúncia. E renúncia é dizer não ao meu eu. É dizer não à minha vontade. A minha carne está acendendo, mas eu tenho que ter autonomia, eu tenho autoridade sobre a minha carne e vou dizer para ela que não. A minha carne está querendo, eu vou dizer não. Ela está tremendo, ela está ali em evidência, eu vou dizer não. É aquilo que o apóstolo Paulo, ele diz: fugi-vos da aparência do mal. A carne quer, mas o meu espírito está, a minha alma está associada com o meu espírito, e eu vou fazer a vontade de Deus e não da carne. Pastor, como assim? Está agora uma noite abençoada, muito quente. A minha carne está querendo que eu vou ali tomar uma cervejinha com os amigos. Eu sou crente, isso convém? Não. A Bíblia diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. A minha carne quer, a minha carne deseja. Eu vou dar para ela? Não. Por quê? Porque eu sou crente agora, eu vou dizer não para ela, eu vou renunciar.
Então, quando eu digo não para a minha vontade, eu estou renunciando àquilo. Quando a irmã está na presença de Deus, servindo a Deus, ela olha no espelho. Eu lembro as amigas da minha esposa no shopping lá em São Paulo, quando ela trabalhava. Marcinha, você está parecendo uma morta-viva. Passa isso no rosto, passa isso no olho, tira essa sobrancelha, faz não sei o que, vai não sei o que tem lá. Ela, não vou fazer nada, eu nunca fiz, por que agora eu vou fazer? Então, quando a gente diz não para a nossa vaidade, nós estamos renunciando. Nós estamos dizendo que nós estamos fazendo a vontade do Senhor e não a vontade da nossa carne. Pastor, mas a renúncia, ela vai trazer algum privilégio para a nossa vida? Meus irmãos, toda renúncia, toda decisão que nós tomamos para com Deus, traz para nós bênção, traz vitória que talvez você nunca imaginou. O inimigo, ele não quer que as pessoas renunciem o seu eu, que as pessoas digam não, porque o inimigo está tendo prazer na tua vida. Ele está tendo prazer nas tuas obras. Ele está tendo prazer naquilo que você está fazendo. O inimigo está sendo feliz. Ele está se alegrando. Ele está matando o desejo dele usando a tua vida. Você está sendo um capacho, como fala lá na macumba. Você está sendo um cavalo do cão. Ele está te usando para suprir as necessidades dele, porque ele é espírito. Ele não consegue fazer. Então ele usa a vida das pessoas que dá lugar para ele poder satisfazer a sua vontade. O diabo quer prostituir. Opa, vai sair o diabo aí, um galã, e vai sair enganando as mulheres. Ele consegue? Não, ele é espírito. O que ele faz? Ele vai usar o homem, aquele que é meio soberbo, que olha no espelho e diz, puxa, eu sou o cara, eu sou terrível, olha como eu sou lindo. É horrível isso, mas já conheci gente dessa forma, que olha no espelho e se sente. Oh, meus irmãos, então essa pessoa que o diabo fala, esse aí vai ser o meu cavalo. E o diabo então entra nele e por intermédio da vida desse suposto galã, que ele se acha por si próprio, o diabo vai usar a vida dele, então o diabo vai satisfazer, usando ele na prostituição, enfim, e ele vai se tornar aí um instrumento na mão do diabo, até que chega um dia que o diabo vai tirar a vida dele, com a AIDS, ou enfim, o que seja, e ele vai para o inferno, aí ele vai procurar outro. O diabo quer beber, 2 dedinhos para almoçar, o diabo vai beber, ele consegue? Não, por quê? Porque ele é espírito, ele tem vontade, mas o que ele faz? Ele vai ver alguém que gosta de tomar 2 dedinhos antes de almoçar, o diabo vai lá e mergulha na cachaça e já ocupa a vida daquela pessoa, e o diabo então vai beber, vai levar aquela pessoa a bebedice descontrolada, não porque a pessoa é alcoólatra, né, é uma pessoa que não tem controle, mas porque está sobre a vida dele um demônio que está satisfazendo, que está bebendo, que está usando aquela pessoa na bebida para satisfazer a sua vontade. E assim, meus irmãos, nas demais coisas acontece dessa forma. Então nós temos que saber e ter autoridade para dizer não para o nosso eu, dizer não para a nossa vontade e dizer sim para aquilo que a nossa alma precisa para diante de Deus. Eu quero falar algo aqui para os irmãos nessa noite, que a renúncia, meus irmãos, ela não é perda. A renúncia simplesmente ela é troca. Veja bem para você entender. Ela é troca de algo que é perecível para algo que é eterno. Será que os irmãos entendem? Algo perecível, algo que acaba, algo que existe, daqui a pouco não existe mais. Então é trocar algo que não existe por algo que é eterno. Então quando nós renunciamos, nós estamos fazendo isso. Nós estamos trocando algo sem valor, algo que não presta, algo perecível, por algo que é para toda a vida, que é a eterna. Então a renúncia é mais ou menos isso. Eu quero que os irmãos entendam essa situação. Eu quero dar um exemplo aqui de um homem, ou alguns exemplos, se a hora nos permitir, começando aqui no capítulo 12. Capítulo 12 do livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Acho que todo mundo já ouviu falar
Você não leu, mas já ouviu falar do nome, um homem chamado Abrão. E a palavra de Deus vai mostrar para nós que esse Abrão, no seu tempo, quem já leu lá capítulo 12, vai ver que esse Abrão, ele tinha família. A Bíblia vai mostrar para nós que ele tinha propriedades. A Bíblia vai mostrar para nós que esse Abrão, ele tinha identidade cultural. A palavra de Deus mostra para nós que ele vai ouvir o Senhor Deus falar com ele. Veja que ele tinha tudo, ele tinha família, tinha propriedade, tinha identidade. O seu pai, a sua família era próspera, eram empresários na época, segundo a Bíblia relata. Mas Abrão, ele ouviu uma voz, e aquela voz falou com ele no profundo, e ele, sem ver, mas ele ouviu, e a voz dizia assim para ele, Gênesis 12:1, o Senhor disse a Abrão, olha o que ele ouve, Abrão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Primeiramente, Deus está dizendo para Abrão, entre as linhas, entre as palavras, Deus está dizendo para Abrão renunciar. Renunciar o quê? A sua terra. É a primeira coisa, sai da tua terra. Então Abrão, renuncia a tua terra. Segunda coisa, a parentela. Abrão, renuncia a tua parentela. Terceira coisa, a casa do teu pai. Abrão, renuncia a casa do teu pai, os teus familiares. E o Senhor diz, agora sai, caminha como nômade para um lugar, para uma terra que eu vou te mostrar. Deus, ele não dá um norte, uma previsão, um lugar próximo, mas o Senhor manda ele andar, manda ele caminhar. E no tocante, o Senhor falando para ele renunciar, como eu disse aos irmãos que a renúncia é a gente trocar coisas perecíveis para coisa eterna. Olha o verso 2, o que o Senhor fala para Abrão. E far-te-ei, Abrão, eu vou fazer de você, traduzindo para o português, para o vernáculo, e far-te-ei uma grande nação, eu vou fazer de você uma grande, uma imensurável nação. Deus está prometendo para ele. E o Senhor continua dizendo, e abençoar-te-ei, e vou te abençoar tremendamente. E ele continua, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. A promessa é grande, aí nós temos que olhar o que Abrão tinha. Era herança, era coisa do pai. Ele tinha irmãos, certamente seria fracionado, dividia 1/3, 2/3, enfim. Teria que dividir os bens. Talvez ele teria só pouca coisa. Talvez a princípio ele poderia ter muito, mas no final ele teria pouco. Mas era coisa que ele estava vendo, era coisa que ele estava calçado, era coisas que ele vivia a realidade todo dia, ele tocava, ele estava vendo, era lugar, era a terra dele, era a família dele, era a casa dos pais. Mas o Senhor chama ele para ele sair, que ele ia viver uma realidade que não dava para se comparar com aquilo que ele estava vivendo. Aquilo que ele estava vivendo era uma miséria, era uma pobreza. Talvez era um desenho num papel. Um desenho num papel, que ele olhava e se alegrava com aquele desenho, com aquela foto. Mas o que Deus tinha para ele era a realidade.
era algo muito maior, muito melhor, que aos olhos humanos seria impossível. Hoje eu falava com a minha esposa acerca disso, que tem muitas coisas que para nós, por mais que a gente veja, que a gente apalpe, que a gente olhe, para nós é impossível, é um sonho, porque a condição não se pode tocar, não se pode aproximar, a condição é pouca. Mas quando Deus, Ele está no negócio, quando nós olhamos para a presença de Deus, para a palavra de Deus, essas coisas que nós olhamos aqui na terra, que parece as maiores maravilhas que os nossos olhos podem contemplar, isso não é nada, isso é lixo, ou isso é algo perecível comparado com aquilo que Deus tem no céu, preparado para a minha vida, para a tua vida, para todos aqueles que amam o nosso Deus. Amados, então o Senhor queria fazer coisas grandes. Ele ia fazer se Abraão desse ouvido. Você pode hoje estar aqui na igreja, ou ouvindo pelas redes sociais, em qualquer lugar do Brasil ou fora do Brasil, no mundo. Você pode estar ouvindo a palavra de Deus e dizendo: mas será que vale a pena eu renunciar? Será que vale a pena eu abrir mão? Igreja, não existe ninguém que abriu mão pela causa, que renunciou pela causa e que foi decepcionado. Não existe ninguém que abriu mão que foi decepcionado. Daqui um rápido testemunho. Meu sogro, pai da minha esposa, quando nós o conhecemos, ou quando eu conheci, eles eram da Umbanda, mais de 20 anos no centro de Umbanda, e convivi um tempo com eles, não era crente, estava desviado. E então, como eu falei esses dias para os irmãos, nós fomos para a igreja Paz e Vida, lá no centro de São Paulo, e a gente começou a ouvir a palavra, e vai daqui e dali, até que a gente começou a entender, compreender, e a gente começou a pregar, eu e minha esposa, pregar para o meu sogro, para a minha sogra, ensinar ele todo dia, pela manhã, toda manhã a gente pregava para eles, e daqui a pouco Deus fez a obra na vida deles, eles procuraram uma igreja lá perto da casa, e então foram para a igreja, e Deus concluiu a obra, usou o pastor ali, expulsou o cão, arrancou toda aquela sujeira de ídolo, de imagem, de vestimenta, tudo que tinha, todo aquele ritual, jogou fora, e Deus então começou a obra na família da minha esposa. E meu sogro, antes de morrer, já no final já da vida dele, ele chorava e dizia que ele arrependia, por que ele não aceitou Jesus antes, né? Por que ele não criou todos os filhos dele na presença de Deus, era o arrependimento dele. Então assim, a gente vê que o que Deus fez na vida dele, o tempo que ele viveu para Deus, foi coisas tremendas, coisas maravilhosas. E todos nós, talvez aqui alguém já abriu a mão, né, já renunciou a alguma coisa por Cristo, e você tem visto que valeu a pena você abrir mão. As coisas que Deus tem para nós é muito mais excelente do que as coisas que esse mundo possa te oferecer. O Espírito de Deus me faz lembrar uma passagem, quando Jesus está falando com os discípulos, e chega um determinado momento que Jesus diz assim para os discípulos: olha, todos aqueles, veja bem, todos aqueles que não renunciar, pai, mãe, esposo, esposa, bens nessa terra, fazenda, tudo nessa terra, se ele não renunciar a isso, por amor de mim, ele não terá parte comigo. Mas o Senhor diz: todo aquele que renunciar, pai, mãe, filho, filha, esposa, esposa, bens nessa terra, todos aqueles que renunciar, nessa vida ainda, o Senhor diz, nessa vida, nesse corpo que nós estamos, nós vamos receber 100 vezes mais. E Jesus encerra: e na vida por vir, e no futuro, no céu, ele receberá a vida eterna. Então, quando nós renunciamos por amor a Cristo,
As bênçãos de Deus, elas virão sobre a nossa vida. Não é breganhar com Cristo, não é agir com segundas intenções, é entregar o seu coração para Cristo verdadeiramente, é renunciar ao eu e se entregar para Cristo. Observa que quando Abrão, ele age dessa maneira, alguém pode olhar para Abrão que ele vai renunciar à terra, vai renunciar à família, vai renunciar à casa do seu pai. Alguém pode pensar, coitado, perdeu a herança, coitado, ele abriu mão da família. Tem muita gente que é assim, é louvável isso. Só que a palavra de Deus mostra para nós, lá no capítulo 13, se não me falha a memória, do 11 ou 13 do Evangelho de São Marcos, a Bíblia mostra para nós que Jesus, ele está no templo ensinando. A multidão está ali, Jesus sentado, a multidão ao redor, e Jesus ensinando. Que coisa boa. Daqui a pouco entra um povo, e aquele povo alvoroçado, entra algumas mulheres, entra alguns homens, e alvoroça a multidão e diz, chama Jesus para mim. Ué, mas quem é que está chamando Jesus? Quem é a senhora? Diz que é a mãe, diz que é as irmãs, diz que é os irmãos dele que está chamando ele. Aí um vai falando para o outro, até que chega no ouvido de Jesus. E Jesus ali sentado, ele ouve alguém dizer, olha, mestre, a sua mãe, as suas irmãs, os seus irmãos, está te chamando. Então Jesus vai parar do que ele estava pregando, e Jesus vai dizer para a multidão, com uma voz audível, para que todos pudessem ouvir, inclusive a senhora, sua mãe, as senhoritas, suas irmãs, e os senhores, seus irmãos. Jesus vai dizer bem assim, quem é a minha mãe, as minhas irmãs, os meus irmãos? Eu vou dizer para vocês quem são. A minha mãe, as minhas irmãs, os meus irmãos, são todos aqueles que ouvem a voz de Deus, a palavra de Deus, e as pratica. Esses sim são minha mãe, minha irmã e meus irmãos. Então Jesus está mostrando para nós que a família dele é todos aqueles que estão trabalhando unido pela causa de Deus. Então Abrão, alguém pode olhar, falar que ele perdeu. Veja, a renúncia de Abrão não foi o fim da história, mas foi o início da maior bênção de toda a sua vida. Quando ele renunciou, ele estava trocando o perecível pelo eterno. Se ele continuasse lá na sua vida, quem ia lembrar de Abrão? Será que nós iríamos conhecer a história? Como Deus usou, como foi conhecido o amigo de Deus, como é conhecido como nosso pai na fé da humanidade, de todos aqueles que se achegam a Deus? Será que ele ia ter essa exaltação? Será que o nome dele seria exaltado? Então veja que a renúncia dele, ou seja, a perca, trocar as coisas dessa terra pelas coisas de Deus, trouxe um nome muito grande, trouxe um dos maiores nomes na face da terra, é o nome de Abrão, em muitos lugares maior que até o do próprio Cristo, do próprio Salvador. Então você pode estar pensando, pastor, será que eu renuncio ou não? Eu te digo com toda certeza, em nome de Jesus, pela causa, renuncie. Porque você vai ver o retorno amanhã, talvez você não veja hoje. E detalhe, igreja, para nós ver o retorno de Deus, nós precisamos estar no contexto, temos que estar no conjunto de Deus. Ah, eu estou aqui e parece que as coisas não estão acontecendo, não, eu vou ali. Ah, eu estou aqui agora, cheguei, mas parece que as coisas não estão acontecendo, não, eu vou para cá. Igreja, tem um ditado que eu ouvi muito no Rio de Janeiro, que diz assim que macaco velho não sobe em galho seco e não coloca a mão em cumbuca.
Esse negócio da pessoa ficar pulando de galho em galho. Estou aqui, estou ali, estou aqui, estou ali, estou aqui, estou ali. Cuidado, porque uma hora a pessoa pode cair, pode quebrar o pescoço e ir para o inferno, achar que vai para Deus, que está indo para o céu. Então fique firme, não desanime. Eu quero encerrar mostrando a segunda situação. Eu tinha 8, mas só vou falar 2, que o tempo não nos permite. O segundo ponto é de um homem chamado Moisés, também o segundo homem mais conhecido na face da terra, talvez mais até que o próprio Jesus. O que acontece com Moisés? Veja bem que Moisés, ele poderia ter sido um faraó. Moisés poderia ter sido faraó. Quem diz que não? Ele tinha tudo, foi criado pela filha de Faraó, era neto de Faraó. O vento assoprava para que um dia ele pudesse ocupar o trono, ele poderia ser um faraó sem dúvida. Só que o que a Bíblia vai mostrar para nós? Que ele cresceu, veja bem, ele cresceu nos palácios do Egito na época, ele tinha acesso a todas as riquezas e o poder do império mais poderoso da terra naquela época, que é o Egito. Era o império mais poderoso que havia no mundo. Não havia nação mais poderosa do que o Egito. Mas a Bíblia vai mostrar para nós que algo aconteceu no coração de Moisés. A carne dele tinha uma visão, só que a alma dele levava ele para outra dimensão. A carne dele estava na terra, na riqueza, no bem, nos prazeres, na ciência, na matemática, na física, nas coisas da terra. Só que a alma dele tinha algo sobrenatural, algo que talvez ele não havia imaginado ainda. E isso leva nós a olhar aqui para o capítulo 11. Capítulo 11 de Hebreus, verso 24. Olha o que está escrito aqui, Hebreus 11, 24, 25 e 26. Hebreus 11, 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, adulto, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele renuncia ser chamado filho da filha. Ele renunciou ser chamado neto de Faraó, diz o verso 24. Ele se despoja de todos os títulos que ele poderia receber, ou de todas as faixas que poderia estar preparado para ele. Ele renuncia a tudo aquilo. Ele abre mão de tudo. O verso 25 diz: Moisés, ele escolhe antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Olha a escolha de Moisés. Pastor, o senhor falou que ele tinha acesso às riquezas, aos prazeres, à glória, ao trono. Isso. Ele prefere sofrer com o povo hebreu do que ser escravo dos prazeres, da luxúria que o poder poderia trazer para ele. Ele escolheu sofrer, ele escolheu ser um escravo, ele escolheu ser maltratado, ele escolheu viver como um judeu nato, do que estar por cima e o povo embaixo do pé dele. Então, veja verso 25, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. E o verso 26 diz, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Veja, traduzindo aqui, Moisés, por mais que ele sofria com o povo de Deus, mas ele via com os olhos da fé a
a presença de Deus do lado dele. E como ele tinha Deus, o Criador dos céus e da terra, ele sabia que aquilo que Deus tinha era muito maior, era muito mais excelente do que a suposta riqueza ou a miséria que havia lá no Egito, que muitos queriam galgar. Então, igreja, o homem, a mulher que é sábio ou sábia, ela renuncia aquilo que o mundo lhe oferece. Ela renuncia os prazeres dessa terra. Veja aqui que ele preferiu sofrer com o povo de Deus do que por um período de tempo ter o gozo do pecado. Por que um período de tempo? Pastor, ia ser só um período de tempo? É, porque a vida do homem não é nada. Por mais que ele reinasse 50, 100 anos, aquilo é um período de tempo, porque está se falando de eternidade. Eternidade não se calcula. Então ele está dizendo que o que Deus tinha para ele era eterno. E o que o mundo ia oferecer para ele era muito pouco, não dá para comparar. Meu irmão, minha irmã, será que você está entendendo o que Deus tem para você? Talvez você está vivendo, olhando para uma vida, para uma vidinha. Ai, não, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo, porque eu quero ser bonito, porque eu quero ser bela, eu vou malhar, eu vou emagrecer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou entrar na igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você, renuncie tudo, entregue a tua vida para Jesus. O que Jesus tem para você é muito mais excelente. O apóstolo São Paulo, no capítulo 2, no verso 9, da sua primeira carta aos Coríntios, o apóstolo São Paulo diz que aquilo que o olho ele não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, e o que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para os que o amam. Meus irmãos, o apóstolo São Paulo diz: eu tendo o que vestir, eu tendo o que comer, está excelente, está ótimo. Igreja, entrega a tua vida para Cristo. Viva cada dia como se fosse o último dia da tua vida. Deixa de olhar para as pessoas, deixa de querer comparar você como mulher, homem de Deus, com a vida do ímpio. Olha o que aconteceu com Asaf, leia depois o Salmo 73. Olha que Asaf, um homem de Deus, ele começou a olhar para o ímpio. Ele diz que ele escorrega, quase que ele vai para o abismo, porque ele começou a olhar para a vida alheia. E quantas pessoas que estão olhando para o ímpio, quantas pessoas que estão olhando por coisas, entre aspas, grandes, e estão esquecendo de olhar para o Deus Todo-Poderoso, que é muito maior do que qualquer coisa grande aqui nessa terra. Meus irmãos, com Deus nós podemos tudo, sem Deus nós não podemos nada. Coloque isso na tua cabeça. Por mais que você lute, por mais que você tenta, você é um miserável. A Bíblia diz que nós somos verme. Por mais que nós tentamos, nada nós vamos conseguir. Mas com Deus, a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Que o Senhor, Ele possa abençoar a tua vida, que você possa refletir nessa noite de hoje a tua vida, o teu amanhã. Você que queria tomar uma decisão, tome uma decisão hoje. Renuncie à vaidade, renuncie o mundo, renuncie à mentira, renuncie o jogo, renuncie à bebida. E você vai ver amanhã, num tempo muito breve, eu tenho certeza, você vai olhar para trás, você vai fazer uma reflexão e vai dizer: meu Deus, por que que eu não servi? Por que que eu não renunciei antes? Eu digo isso por experiência própria, eu digo isso. Tem vezes que eu olho para o céu, estou no monte, ou às vezes estou olhando para a noite, eu digo: Senhor, sai água do olho. Eu falo: Senhor, por que eu não te servi antes? Por que que eu vivi tanto tempo no mundo, desviado, sendo capacho do inimigo? Eu vejo o amor que Deus teve pela minha alma, que Deus tem pela minha alma. Só sai lágrima, a gente tem palavra para agradecer a Deus. Que nessa noite, de igual forma, você tomou a decisão na tua vida. Não saia daqui sem Jesus, não saia daqui sem renunciar.
E eu tenho certeza que grandes coisas fará o Senhor pela tua vida. Amém? As palmas bem alegres, exalta o nome do Senhor.